Eu digo assim, a beleza ela é atemporal, né? E a beleza, ela é única. Eu tenho a minha, tu tem a tua, cada um de nós tem. Não é somente física, né? Aí a gente falou aquela hora sobre magnetismo e tudo mais. Então, às vezes, basta uma conversa mostrar o quanto aquela pessoa é bonita realmente, né? Que ela tem os traços da beleza dela, né? Individual. E às vezes há um detalhe, uma coisinha, né? E ela já se sente pertencente ao ambiente de trabalho, na família, nos amigos, namorado, marido, não importa. É um detalhe. E 19 anos de relacionamento nunca foi só mar de rosas. Teve um momento em que, sim, eu me anulei pra poder fazer as coisas acontecerem. Sou mãe de 2, né? Um de 18, um de 15. Então, teve momentos que eu tive que deixar a Renata de lado pra poder focar na construção dessa família. Só que também teve momentos de eu ter que deixar a família e falar assim, agora eu preciso me cuidar, porque eu sei que eu faço parte desse alicerce aqui. Se eu não estiver bem, vai ruir isso aqui, vai desmoronar. Hoje em dia tem pessoas que têm uma narrativa muito boa, né? São vendedores natos. Então a gente, vendo por esse lado, é um pouco difícil. Mas eu acho que ainda segue aquela coisa do boca a boca, indicação. Que é igual eu vou contratar um pedreiro. Tu não vai na rede social e olhar, não. Tu vai procurar alguém que te indique ele, né? Um profissional médico, enfim. Ainda o boca a boca tem... Essa eu acho que é uma boa alternativa e segura, né? Eu olhei pra tua sobrancelha, nossa, gostei. Quem fez? Né? Aí tu, depois, hoje, tu vai na rede social, vai no Google, né? Faz as pesquisas, como que é a avaliação, o que as pessoas falam, quanto tempo ela tá no mercado. Deixa eu olhar aqui o trabalho dela, um antes e depois, se tem algum pós, cicatrizado, essas coisas, né? Eu acho que a pesquisa básica, a mais segura ainda, é essa, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro do Empreendicast. E hoje aqui, né, na mesa do nosso podcast, eu tô recebendo uma mulher linda que tem uma história maravilhosa para contar de empreendedorismo, que vai com certeza contribuir com a sua vida. Então, se você é mulher empreendedora e principalmente se for da área da beleza, fica com a gente até o final, porque vai ter muitos insights poderosos aqui nessa noite que vai contribuir com o teu negócio. E agora eu quero te dizer, né, Patrícia, seja muito bem-vinda à mesa do nosso Empreendicast. Saiba que para mim é uma alegria te receber aqui e ouvir, né, você contar um pouco dessa história que já é um adolescente, né, seguindo aí o caminho. Queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho, né, de quem é você, sobre também a sua trajetória profissional, mas é claro, né, primeiro seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Quero agradecer imensamente, né, hoje é a minha estreia no podcast, como a gente falou, como eu falei com o André ontem, e eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, dividir contigo um pouquinho da minha história, essa troca que eu acho que vai ser genuína. Vai ser demais, tenho certeza. E eu sempre começo o podcast perguntando quem é a pessoa por detrás da empreendedora, né? Porque a gente sabe que tem a Patrícia empreendedora aí com uma trajetória, né, profissional incrível, mas antes disso tem a Patrícia. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente quem é a Patrícia. Essa pergunta sempre a gente acaba falando o que a gente faz, né? E é difícil quando tu para pensar quem eu sou, né? Porque tu sabe quem tu é, mas de que forma que eu me descrevo? Sim. Não sei, eu acho que a Patrícia é uma mulher mãe, né? O título de mãe acho que a gente sempre tem que carregar. Mãe, e eu sou uma mulher que gosto muito de trabalhar justamente com propósito, sendo eu, na minha essência, né, essa questão do propósito. Então, sou criativa, sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas, de conhecer pessoas, e o que mais? É difícil, né? Muito. A gente passa uma vida inteira sempre na questão do trabalho. Mas eu sou uma eterna entusiasta, né? Sempre eu digo, eu sou uma entusiasta, otimista, mas com responsabilidade.
Gosto muito de viver a vida. Eu falo, sou uma pessoa que é aquela pessoa, olha que linda lua, olha esse céu. Então, gosto muito disso, gosto do esporte. Então, é isso. Eu falo que o que seria realmente da nossa vida se a gente não parasse para pelo menos contemplar, né? O espaço que a gente vive, o universo que a gente vive hoje num lugar tão lindo que é a Grande Florianópolis. E às vezes tem muita gente que não para 1 minuto sequer para poder falar assim, não, eu vou contemplar agora o céu, eu vou contemplar o mar, eu vou contemplar o luar. E eu também sou uma entusiasta da natureza. Eu acho que não existe nada mais perfeito e que nos conecta tanto com realmente quem nós somos espiritualmente falando que a própria natureza. Com certeza. Ela nos ensina demais. Nosso tema do nosso podcast hoje é nova fase, beleza natural e o futuro da estética. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Porque a Patrícia tá vivendo, né, essa nova fase aí, profissionalmente falando. Sim. E eu queria que você pudesse, né, contar pra gente por que depois de 13 anos você decidiu mudar. É uma história, digamos, não digo que seja longa, mas há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber que muitas coisas deveriam mudar. E eu digo que hoje, cada dia é um flash, realmente, né? É uma transformação diária de muitas coisas, em todos os setores da minha vida. Então, o ano passado eu já comecei a sentir essa necessidade de mudança, de não pertencimento em algum lugar, ou o que eu precisava mudar, né? Não só como mulher, né? Como ser humano, e não são grandes mudanças, são pequenas mudanças que constroem algo que no final é significativo, né? Então, começou esse ano, principalmente, né, quando eu comecei a perceber dentro do meu espaço que eu cansei da cor, um exemplo, fisicamente falando, tá, vamos lá, vamos ver qual que é a dificuldade, o que precisa, né? Aí, uma nova técnica, porque eu trabalho muito voltado sempre a uma narrativa que eu tenho, assim, a naturalidade. Todo mundo tem a sua beleza natural, né? E hoje a gente vive um mundo que todo mundo parece um copia e cola, né? Não que eu não seja adepta, né, a mudanças, a todos esses procedimentos que tem, obviamente que sim, né? Mas eu acho que existe um limiar aí, né? Com certeza. Assim que a gente deve ter um controle até mesmo, né? Porque senão fica aquela coisa desenfreada. E aí, como eu trabalho na área de micropigmentação, remoção, que é uma das grandes paixões minha, né? Justamente por eu sofrer na pele, né? Daí eu tenho a história da minha sobrancelha que eu fiz antes de trabalhar nessa área. Então, em muitos casos, eu acabei entrando, há uns 5 anos atrás, na área de despigmentação, depois me especializei no laser. Então, eu tenho muitas histórias, né, assim, de dores, né? Então, eu fui buscando, vamos lá, o que eu posso trazer que traga cada vez mais essa minha narrativa da naturalidade, trabalhos que sejam recorrentes até mesmo, e esse ambiente, o que está faltando? Por que eu não estou mais me sentindo pertencente dentro dele? Aí eu comecei a perceber a minha logo, né? A logo, a cor da parede, enfim, eu não estava mais naquela vibe de cores, né? Sim. Eu estava vivendo uma coisa assim, muito mais suave, muito... Enfim, daí eu comecei através disso, coisas físicas, e aí eu não sei, as coisas vão mudando assim, Totalmente. Pessoas vão integrando, vai vindo sugestões, vai aparecendo um curso disso, um novo procedimento, e assim as coisas estão fluindo, sabe? Eu acho que tô no meio disso ainda, né? Toda mudança realmente precede uma mudança primeiro exterior para mudar o interior. Com certeza. Às vezes a gente não entende muito bem como funciona isso, mas
É só a gente observar a nossa própria vida. Às vezes chega uma hora que você fala assim, nossa, tem algo que precisa mudar. E aí você fala, vai lá e corta o cabelo. Parece algo muito simples, assim. Primeiro uma mudança externa, né? Porque daí você começa a se olhar no espelho de forma diferente. E aí uma mudança interna acontece também. Pra você se reinventar, voltar a se amar, voltar a sentir desejo e amor por aquilo que você fazia. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque eu acho que todos nós já passou uma fase da vida na profissão que olhou pra ela e falou assim, eu acho que eu não quero mais isso, né? E às vezes isso acontece nos relacionamentos também, às vezes acontece em muitas áreas da vida e que às vezes mudanças pequenas que a gente faz com que o desejo volte e a gente crie novamente aquela energia pra falar assim, não era isso que eu precisava mudar, era outra coisa e me fez ver que eu ainda gosto do que eu faço, eu ainda quero continuar fazendo isso por mais tempo, né? Isso é muito interessante e o quanto que a gente precisa disso como combustível. Né? Pra poder seguir em frente e falar, eu vou continuar. Porque por isso existe um propósito realmente por detrás disso. Queria que você falasse pra gente sobre todos os produtos e serviços que você oferece hoje dentro do teu trabalho. E aí, depois que a gente falar sobre o leque de coisas, a gente vai levantando assuntos sobre cada um deles, tá bom? Então, hoje, atualmente, né, eu trabalho com remoção, tanto a laser, trabalho de forma híbrida, né, com despigmentação química, tanto nas sobrancelhas como tatuagens também. Esse é um trabalho que me traz bastante amor, porque eu sempre falo, todos os trabalhos eu creio que tenham um propósito, né? E só para um adendo assim, quando eu falo de remoção, né, seja ela qual for, de sobrancelha, corpo, ontem mesmo eu tive uma história bem bacana, eu falo que, eu não sei te explicar, mas assim, desde quando eu iniciei o meu trabalho lá, 13 anos atrás, né, eu sempre pensei assim, existe aqui de certa forma existe uma certa cura, cura no sentido assim, pessoas, mulheres, né, que é meu público, 99% são mulheres, mulheres que, eu não sei, Paty, eu não tô gostando, eu tô numa fase, não tô legal, tal, aí vinha a sobrancelha, né, e aí depois, então, assim, nossa, tô me amando agora, depois da sobrancelha cortou o cabelo, pintou o cabelo, né, aí resolvi, emagreceu, enfim, então, não deixa de ser uma cura, né, Com certeza. É aquela coisa, uma orquestra, né, enfim. Então, eu trabalho na micropigmentação de lábios, remoção, como eu falei, e hoje tem uma técnica nova, muito bacana, assim, eu digo que ela é uma técnica revolucionária, e eu já fiz a especialização, hoje eu sou pioneira aqui, embaixadora, em Florianópolis, na Grande Florianópolis, né, que chama-se Fiber Brow, que é uma técnica coreana que trabalha com inserção de fios, totalmente inovador. Inserção de fios na sobrancelha biocompatíveis, né, nanofios biocompatíveis ao ser humano. Então, não é um implante, é uma inserção, ela é reversível, né, e ela tem um período de durabilidade, depois a pessoa faz um novo procedimento. É muito legal, muito legal. E daí vem essa questão de encontro a tudo que eu sempre falei, que é a naturalidade. Sim, porque antes a micropigmentação era uma tatuagem, né? Que a gente fazia ali no lugar do fio. E aí você podia tatuar, como se fosse um fiozinho. Eu me lembro quando surgiam as melhores técnicas que ficava assim, realmente parecendo muito natural. Que trouxe a naturalidade, porque antes era... É muito fácil de errar, né? Eu já entrevistei um micropigmentador aqui, mas era um homem, e ele era especialista em micropigmentação para pessoas calvas. Sei. E um trabalho muito incrível também, e eu me lembro dele falar sobre o quão difícil é você acertar na cor para não errar. E
É porque é muito fácil disso entrar na corrente sanguínea, por exemplo. Eu me lembro dele explicar isso. E aí, aquela cor se espalhar e ficar outra cor depois. E aí fica verde, fica azul. Quantas mulheres a gente já não viu que tem a sobrancelha feita, que não tem nada a ver com a cor do fio dela. E que realmente ela deixa de se sentir bonita, né? Depois de um período por conta disso. Menina, eu fiz a minha micropigmentação antes de eu trabalhar com a micro. Então, era uma coisa horrível, assim, mal feita, fora de assimétrica. Nossa senhora! E olha só, depois aí eu passei por remoções na época, anos atrás, com uma dermatologista, porque não tinha como é hoje, né, o laser. E aí, mesmo assim, não saiu tudo, porque foi tatuado muito profundo, né, numa outra camada, camada da epiderme. Então, ela tirou, ó, Paty, não sai mais. E eu fiquei com aquela dor. No início eu já estava trabalhando. Tinha que maquiar todos os dias, aquela coisa. Até que um dia eu fiz com uma micropigmentadora bem conhecida. Ela disse, Paty, vem, confia em mim que eu vou fazer em ti. Daí ela fez, e ficou bem melhor, mas ainda eu não estava contente. E aí ela foi, eu nunca voltei mais, nunca mais fiz. E aí ela foi degradando e hoje eu faço a remoção da minha própria sobrancelha. E é exatamente o que tu falou. A minha degradou para uma cor colorida. E eu falo para todas as pessoas nos meus vídeos, para as minhas clientes, né? Que é um processo, né? A questão da remoção. Olha, eu faço questão de não maquiar a minha sobrancelha para mostrar que eu também passo por isso, né? Então, assim, deu aquele boom da micropigmentação há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. E hoje a gente está aí tentando corrigir muitas coisas que foram feitas erroneamente. E também muitos cursos, infelizmente, online depois da pandemia. Porque, né, online tem que ter pode até fazer, os online são maravilhosos, mas tu já tem que ter um certo conhecimento, né? Então, as pessoas acabavam sem saber nada, faziam os cursos online. Então, é isso. A gente viveu a era dos especialistas online mesmo, né? E lá fez um curso de comportamento online e se transformou no especialista comportamental agora. Se você quiser mudar o comportamento, pode me chamar. Pode me chamar, E assim, a gente viu muitos especialistas, né? Curso de mecânico. Tudo foi se perdendo, porque não existe nada que substitua o fazer, né? O manual. Mão de obra. O curso presencial, onde você vê o professor fazendo, de fato. Onde você tem a oportunidade de fazer junto. Sim. E ele corrigir ali junto. No online isso não existe, né? Os cursos, né? Hoje em dia a gente faz o curso assim, até para ajudar, né? Faz a parte teórica, até pode fazer através, né? A gente pode fazer online, faz tipo uma mentoria, que é parte teórica, mas a prática tem que ser presencial. Não tem nada vai substituir, não existe uma máquina, né? Um robô que vai substituir as nossas mãos. Então, isso é fato. Então, hoje a remoção, ela traz essa questão da dor, né? A partir do momento que tu quer remover, seja o que for, é uma dor, né? É que nem você falou que a micropigmentação foi uma tendência grande lá, né? 20, 15 anos atrás. E que agora vocês estão corrigindo esses erros. Mas durante esse período todo que você trabalha com isso, qual é o erro que você mais vê nas pessoas que procuram estética pra seguir essas tendências? Porque muita gente na época nem precisava, tá? De ser micropigmentada. Mas porque era uma modinha, foi lá e fez, depois acabou arrependido, né? E por aí vai. Então tem muita gente que ainda hoje tá procurando a estética pra seguir esse padrão que foi criado, não sei nem por quem. Nem eu também. E aí as pessoas estão cada vez mais iguais, que nem você disse, então ela já chega lá com a foto da boca, né? Fala assim, a minha boca, eu quero que a minha boca fique assim. É verdade. Como se esquecesse essa individualidade, né? Que cada ser é único, que Deus nos criou de forma única, os formatos do nosso rosto são muito bonitos pra cada um, assim, só que daí tá todo mundo ficando todo mundo muito igual. Eu sempre falo, é justamente sobre aquilo que nós estávamos falando ontem, essa questão da validação, hoje tem muito isso, né? E não tem idade, é os jovens, não, é qualquer idade. Eu percebo, eu tenho as minhas clientes, só tomar um gole, fica à vontade. Eu tenho cliente de 20 anos, de 30, de 50, de 60, de 70, até senhorinha mais velha, de 80 a mais. Então,
tem todo esse pessoal, eles fazem questão, né? Não todas, né? Mas assim, a maioria é essa coisa assim, ai, mas olha só, minha foto não tá legal. Tem comparação, tem validação, tem um monte de coisa. Então, eu acho que hoje, mas também eu tenho percebido, sabe o que, Renata? Que tá havendo as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência e tá tendo um caminho de volta, sabe? Porque quando eu falo de naturalidade, eu percebo que tem uma boa aceitação. Por exemplo, essa técnica, né? Essa técnica, as pessoas estão, nossa, mas que incrível! Como que é? Como que não é? Porque traz a naturalidade, né? Então, agora eu tô tendo uma procura muito grande de mulheres que têm a sobrancelha, mesmo que não esteja feia. Não, eu quero remover porque eu quero pelinhos, quero ver os fiozinhos, quero fiozinhos, né? Então, eu acho que tá tendo uma boa, assim, uma fatia no mercado de mulheres que estão tendo consciência. Não sei se tu percebeu, cílios. Foi um boom e agora tá diminuindo, tá sumindo. Assim, eu não tenho nenhuma cliente, por exemplo, que faz uso dos cílios mais. Olha só. Né? Então, assim, eu acho que é um negócio que eu fico bem contente até, sabe? Fico bem feliz porque, como eu falei, eu não sou contra os procedimentos. Sim. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter um limite, assim, pra tudo. Eu coloquei cílios uma única vez. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, inclusive, né? Ela faz um trabalho excepcional, que deixa com muita naturalidade realmente os cílios ali feito. Mas sabe o que eu vejo? Que assim, ó, quando eu trago pro dia a dia aquilo que é exceção, ele perde o seu valor. E por que as mulheres gostam de cílios grandão? Porque remete àquela festa que ela foi e fez aquela maquiagem que deixou ela, né, parecendo artista de cinema. Porque faz ela lembrar de um dia especial. E tá tudo bem. Quem que nunca fez uma maquiagem lá no dia do casamento e colocou uns cílios maior, né? Pra poder ficar mais bonito na foto. Isso tá tudo certo. Só que quando eu trago isso pro meu dia a dia, que eu vou lá e faço um alongamento de cílios e eu fico 30 dias acordando daquele jeito no espelho, eu tô querendo dizer pra mim mesma que o que era especial agora se tornou comum e natural. É verdade, é verdade. E aí a gente deixa de achar a gente bonito de forma natural mesmo, é a naturalidade. E eu acho que toda mulher tem a sua beleza de forma natural, sem precisar realmente estar maquiada todos os dias, de estar, né, com cílios penteados todos os dias. E aí eu acho que a comodidade também no sentido de me arrumar mais rápido. Eu percebia que quando eu tava de cílios, eu acordava, passava uma base e um batom, eu tava pronta. Praticidade. Só que a gente também tem que entender o valor do nosso autocuidado, desse momento que é só nosso. Porque o momento da skincare, o momento de você passar um creme no seu rosto, de você poder se cuidar, é o único momento que é só seu. E aí as mulheres estão querendo uma praticidade pra colocar esse tempo onde? Às vezes isso que tem que se perguntar. Tá, o tempo de eu me cuidar agora eu tô colocando onde? É na tela do celular? Né? Sim. Ou é trabalhando mais? Pra quê? Né? É o acumular só pra acumular? Ou é pra atender um padrão que a sociedade tá me impondo? Porque as maioria das mulheres do meu ciclo usam. Por que eu vou ser diferente? Mas e por que não ser diferente? Eu acho que a pergunta tinha que ser inversa, né? E quando você fala sobre remoção, e você faz remoção de tatuagem também. De todo tamanho ou todo tamanho, cor, não tem problema, é possível de remover. Como que é esse processo? Conta pra gente como é o processo de remoção de uma tatuagem. A remoção, eu falo pra todas as pessoas, né, quando elas vêm pra remoção, seja o que for, tatuagem ou sobrancelha. Até lábios também, né? É um processo. Eu costumo sempre falar assim, ó, tem que confiar em mim, temos que respeitar o tempo e a tua pele, o teu organismo, e principalmente ter paciência, né? Porque é um processo. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos. Eu falo, como é emagrecer 5 quilos? É um processo, né? Não é emagreci, semana que vem
tô 5 quilos. Não, não é, né? Então, é um processo. A sobrancelha e a tatuagem é a mesma coisa. Então, existe o período, né, de intervalo entre uma sessão e outra. E depende também de como são vários fatores, né? São vários, N fatores que é a remoção. E um exemplo, uma curiosidade. Tatuagem. Quando a gente tem uma tatuagem que elas são próximas do coração, a tendência é remover um pouco mais rápido e doer um pouco menos. Olha só! Sim. Nas extremidades, elas doem mais na hora do laser e elas têm uma resistência maior. Olha só! Sim. Cientificamente existe algo que explica isso? Explica a questão da irrigação do sangue. Do sangue, né? É só isso. Mas tatuagens coloridas. Tatuagem colorida também depende muito da profundidade. E também, né? Depende da profundidade. Da profundidade que o profissional trabalhou. Exatamente. A tinta também é bem... O tempo, quantas vezes foi feito, quanto tempo, quantos anos foi feito. Se tem... Vamos supor, eu tinha uma tatuagem, removi, não saiu tudo, eu vou lá e faço uma outra em cima. Ou tem uma tatuagem, não gosta mais, ao invés de tirar, vai lá e cobre. Então, são 2 camadas, né, de tatuagem. Então, também tem... Então, é assim, uma tatuagem pequena, por exemplo, tem uma micropigmentação, normalmente ela faça um trabalho híbrido, né, de ácido e o laser, em torno de 4 ou 5 sessões, a gente consegue remover. Ou, pelo menos, deixa aquela pele nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais a gente vai ter uma pele, né... Sim. Como vai ter uma textura diferente. Fica cicatrizes, às vezes, né? Depende da profundidade que foi feito, enfim. Mas, às vezes, a pessoa, tipo, removeu, tirou aquela carga pigmentária, ela ficou clarinha, já ficou feliz. Não, tô feliz, é assim que tá bom. E, às vezes, dá pra fazer o procedimento, esse e outro em cima, né? E a tatuagem é a mesma coisa. Tem tatuagem acolorida, normalmente ela fica ainda uma nuancezinha, né? Principalmente se ela for mais longe do coração. Olha só, essa eu não sabia, gente. Curiosidade muito boa, por incrível que pareça. Eu tenho uma tatuagem que já pensei em remover, depois eu pensei em fazer outra pra cobrir, porque já não fala mais, né? Quem você é. E eu acho que esse é o maior dos problemas desse tipo de escolha, de fazer um procedimento que não é reversível. Porque, gente, você vai lá e coloca cílios, 30 dias depois os pelinhos começam a cair, com 2 meses não vai ter mais resquício nenhum. Então, se você nunca fez, mulher, e tem curiosidade, faça. Não vai mudar a sua vida e depois de 60 dias no máximo, ela não vai ter mais nenhum pelinho extra ali dentro no seu cílio, né? Mas agora, quando esses procedimentos mais invasivos, que realmente são permanentes, a gente tem que tomar muito cuidado. E teve época que não era só sobrancelha, né? Se fazia o delinear dos olhos, se fazia o contorno da boca e o nosso corpo muda, né? O nosso rosto muda. Eu não sei se você notou, mas eu notei que depois dos meus 30 anos, o meu rosto afinou e muito. Até o meu filho olhou esses dias uma foto no casamento da minha mãe, falou assim, nossa, mãe, olha como que a senhora emagreceu. Eu falei assim, será que eu emagreci? Ah, mãe, é só olhar pro teu rosto, olha a diferença. Eu falo assim, filho, eu acho que meu rosto realmente afinou bastante. Teve um processo de reeducação alimentar para perda de gordura corporal, sim. Mas eu vejo que também tem a questão da idade, que muda as nossas expressões. A gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo massa mesmo, né? Vai perdendo. E muda quem tu é, muda a tua personalidade no sentido assim, isso aqui não faz mais, não diz mais quem eu sou. Essa é uma das coisas que eu mais escuto em relação, principalmente à tatuagem, né? Eu tô com umas 4, 5 pessoas, assim, mulheres, né? Que dizem, Paty, preciso remover, olha aqui, não combina mais comigo, né? Não combina, antes era importante, mas agora não é mais, então... querer deixar aquela página em branco para uma nova história, né? Eu falo que a tatuagem, ela tem a remoção, né? Aliás, ela tem esse poder, né? Que é realmente ter uma página em branco, é uma nova história, um recomeço, e eu acho muito legal. Muito bom. Naturalidade virou luxo? Naturalidade virou luxo, com certeza. Na minha visão, assim, e é engraçado que
eu falo que as pessoas, as clientes, né, as pessoas que vêm até mim, elas não vêm através do que eu faço, do meu trabalho, elas vêm primeiro por mim. Uhum. É incrível, assim, sabe? Primeiro elas vêm por mim, assim, é aquela coisa assim, que eu gosto muito de esporte, né? Uhum. Então tem as do esporte, Sim. tem as que tem a minha idade, que daí se Uhum. acaba se identificando com alguma coisa. Tem aquela coisa do conversar realmente, gosto de trabalhar a questão de desenvolvimento pessoal, aquilo que a gente estava falando. Sim. Então eu falo que tem para toda tribo, né? Com certeza. E as pessoas, elas vêm e falam assim, poxa, nossa, tu trabalha com isso, que legal, eu tenho isso, tenho aquilo, eu gostaria de fazer tal coisa e tal. Uhum. 90% das pessoas que vêm até mim, as mulheres, né, são assim. Olha só. E hoje, então, eu digo que, como é um assunto que eu falo muito, né, sobre naturalidade, mostrar que existe a beleza realmente dentro da naturalidade. Somos mulheres, as mulheres, a gente tem a beleza, cada um Com individual, certeza. né? Então, essa coisa da naturalidade é muito forte e hoje eu percebo, de verdade, que hoje é luxo. Uhum. Porque, digamos, de cada 10 pessoas, cada 10 mulheres, elas estão sempre com algum tipo de procedimento, alguma modificação, né? No corpo, no rosto. Então, e tem muitas que se arrependem, assim como o pessoal de tatuagem. Não, é o boom do preenchimento labial. De repente você tá olhando para as mulheres e elas estão todas com as bocas iguais, assim. E aí eu fico olhando e falando assim, quem foi que falou pra ela que isso é bonito, né? Tipo, aonde que tá esse padrão de beleza que se inventou? Porque Aí eu falo que eu não consigo nem explicar, porque às vezes eu acho que é uma busca por uma sensualidade, às vezes é uma questão mais de sensualizar ou de seduzir, porque nós mulheres temos esse poder e toda mulher que quiser se tornar uma pessoa sedutora, ela consegue fazer isso. Não tô falando que isso é saudável, porque no fim do dia só sobra o vazio, porque a sedução ela pode trazer as pessoas, mas elas não fazem elas permanecerem. Porque é muito passageiro, né? Como se fosse literalmente um feitiço. Ele funciona durante um tempo, mas depois isso acaba e aí só fica o vazio, né? Então, as mulheres, quando elas não entendem que a sedução ela é uma arma muito perigosa para ela mesma. Porque às vezes a gente fala assim, mas a sedução é perigosa então só para os homens, ou não, a sedução é perigosa para a própria mulher, porque ela se perde nesse jogo que se cria. Com certeza, eu acho que existe uma palavra que se chama magnetismo, né? É diferente. Totalmente diferente, né? Exato. Então, tu ser uma pessoa magnética, o que é a pessoa magnética, né? Não é uma pessoa que seduz o tempo todo, é a essência dela, ela é como um todo, né? Como o ser humano que ela é. Então, e acaba atraindo muitas pessoas para perto. E uma pessoa magnética, ela é uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é interessante, inteligente, sabe conversar, o trabalho dela é interessante. Enfim, isso torna uma pessoa magnética. E é muito mais saudável, muito mais atraente, eu digo assim, ser uma pessoa magnética do que ser uma pessoa sedutora. Eu acho que o magnetismo te deixa sedutora naturalmente, né? Então, sem forçar nada. E é claro, sem trazer isso que eu tô dizendo, que é a parte ruim da sedução, que é o vazio no final do dia, né? De que não te traz aquela vamos dizer assim, aquela satisfação de falar, não, eu contribuí de fato com alguém, porque pessoas magnéticas contribuem com a gente o tempo inteiro, porque ela sempre tem algo a ensinar, algo para acrescentar na nossa vida. Você falou sobre a questão da nova técnica, e eu vejo que isso pode ser o futuro das sobrancelhas por aí. Olha, em que momento da vida que a gente começa a perder o volume da sobrancelha? Porque eu era aquela pessoa que tinha uma monocelha, tá? Na minha adolescência. Eu também tinha bastante. Me lembro que quando eu tinha ali de 12, 13 anos, eu sonhava em tirar a sobrancelha e eu não podia, tá? Porque a minha avó, que eu morava com a minha avó nessa época, só deixou eu fazer a sobrancelha às vésperas dos meus 15 anos, porque eu ia fazer a minha festa, e aí ela me deixou ir num salão, e aí eu me arrumei e fiz a sobrancelha. Era um marco, né?
Da mudança. Mas depois os meus pelinhos foram só diminuindo. Aquela sobrancelha robusta, bonita, com o passar dos anos, parece que foi reduzindo. Quando que isso acontece? Por que que acontece? E se essa nova técnica pode ser o futuro, né, realmente, das sobrancelhas aí, que vai sanar essa dor? Eu tenho um outro protocolo que eu faço que chama Brow Recovery, que é a reconstrução dos teus próprios pelos, né? O que acontece? Não existe exatamente um período a partir de eu começo a perder os meus pelos. É claro, né? Que acredito que ali, a partir de uns 40 anos, mais ou menos, tudo vai meio que, né, perdendo. O cabelo, né, e a sobrancelha também. Mas a sobrancelha tem alguns fatores que são bem importantes. Por exemplo, tirar errado, né? Tirar os pelinhos errado. Não sei, a minha mãe, por exemplo, o pessoal da década de 40, 50, que tinha aquela sobrancelha bem Fiozinho, aquele fiozinho assim, de tanto tirar, não cresce mais, né? Então, assim, o folículo ali, ele morreu, não tem mais. Eu posso fazer permeação de ativo de crescimento ali, estimular tudo, que não vai crescer mais. Então, outro fator também que faz a gente, que enfraqueça e caia os fios, porque é fio como o cabelo, né? É o uso de lápis. Olha só! Porque o lápis, ele contém cera, né? Então, eu falo, quer fazer uma maquiagem na sobrancelha? Ok. Faz uso de sombra, que existe hoje, né? Hoje não, bastante tempo. Sombra para sobrancelha. Sim. Própria para isso. Então, o lápis, ele entope, como se ele entupisse os poros, né? E aí, eu acumulo. E aí, também, outra coisa. Não escovar a sobrancelha. O simples fato de ter uma escovinha, só escovar, que nem as meninas do cílio que escovam o cílio, escova a sobrancelha, faz uma esfoliação na sobrancelha, uma vez na semana, sabe? Hoje em dia, tem produtos que a gente usa, assim como tem para o cabelo, que nutre os fios, tem para a sobrancelha. Então, é muito legal, assim, só que quando a gente perde os fios, existe alguns que a gente consegue fazer com que ele, né, volte a crescer e outros não. Eu, por exemplo, já fiz de tudo, não cresce mais. Ou tem que, né, ou é um implante mesmo, que é um outro assunto que o pessoal fala, que eu vejo ali, né, na minha marca, algumas clientes que já fizeram que não deu muito certo. E tem o Fiberglass. É porque eu tenho um amigo, na verdade, que fez o transplante capilar. Deu certo. E até nasceu, mas ele falou assim pra mim, Renata, agora o cabelo que nasceu não conversa comigo, parece que esse cabelo não é meu. Só que complexo que é tudo isso, né? Eu queria também que você pudesse falar sobre algumas outras técnicas que a gente vê por aí de sobrancelhas e saber sua opinião sobre elas, né? Eu fiz uma técnica uma vez. Porque o meu cabelo é cacheado, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, o cabelo da sobrancelha não é muito diferente, gente. Quanto mais ele cresce, se ele cria ali um comprimento, parece que até os pelinhos da minha sobrancelha são cacheados também. Então, eu me lembro uma vez que eu fui numa profissional e ela me ofereceu um procedimento em que o fio ficava lisinho, assim, né? Só que, gente, eu fiquei com a sobrancelha tão espetada que eu não conseguia me olhar no espelho e não dar risada daquilo, porque eu achei que ficou muito engraçado. Na hora ficou bom. É que assim, na hora você fica meio assim, assustado. Você não sabe se você gosta, se você não gosta, mas fica diferente. Então. Sim, estilizado. Estilizado. Só que depois, quando você tem que cuidar em casa, né, que é diferente, você não tem o hábito de pentear a sobrancelha, você não tem aquele gelzinho que eles usam lá pra poder deixar tudo alinhadinho e tudo. E aí depois acabou que eu não repeti, né? É a Brow Lamination, né? Exatamente, que é como se eu estivesse fazendo um relaxamento ali dos meus fios da sobrancelha. Isso realmente é saudável? Quando que isso surgiu no mercado? Porque eu também não conhecia. Fiquei sabendo lá, fiz uma vez pra uma palestra que eu ia fazer e depois acabou que eu não repeti, porque eu realmente eu me olhei muito diferente no espelho, com a sobrancelha tão espetadinha, tão pra cima do jeito que ela fica. Você faz esse procedimento também? Faço também. A Brow Lamination é a estilização dos fios, né? E ela surgiu nas passarelas de moda, né? Alguém um dia resolveu pentear a sobrancelha, né? Daquela forma mais selvagem, né? Mais
desalinhada, aquela coisa, e aí, né, sempre tem as pessoas que conseguem ver, opa, tá em um nicho de mercado, vamos ver, e aí, sabe o que faz aquele lash lifting, né, que é para deixar os curvadinhos e tal. Sim, dos O cílios. princípio ativo desses produtos é o mesmo do cabelo, realmente, de relaxar os fios. Só que, claro, a composição dele é outra. E aí, o mesmo produto que é para os cílios, usa na sobrancelha. Certo. Tá, o que acontece? Ele realmente acontece isso, né? Mas as pessoas têm que, eu sou muito por que fica assim? Não, mas tem que ter um jeito de deixar isso, o cliente vai para casa, nossa, porque eu também, meu Deus, o que é isso? Que coisa horrível. Nossa, tem A que ter gente um se jeito, estranha, né? A gente se tem que ter estranha. um jeito de deixar esses fios maleáveis, né? Se eu quiser deixar ele normal, não quiser usar ele para cima, né? Enfim. E aí eu fui, até que eu tenho o Richard, que é um farmacêutico, e daí, alguns anos atrás, a gente falando e desenvolveu um produto, né, que mas hoje tem para comprar, hoje existe, né, mas eu tenho o meu produtinho, que eu faço a brow lamination na cliente, e ela já leva os cuidados para casa, e aquilo é como se fosse, digamos, um condicionador, uma máscara, né? Sim. Que ela vai nutrir os fios e vai manter eles maleáveis. Não vai acontecer isso, porque quando a gente passa os passos ali do produto para deixar ele lisinho, tira toda a água do fio, que nem o cabelo. É a mesma coisa. Então, tu tira a água, daí ele fica daquela forma lisa, né? Como se fosse como é que faz no cabelo? Como se fosse uma progressiva. Progressiva, isso. E só que, assim como a progressiva, depois tu tem que fazer o quê? Manutenção. Um tratamento. Um tratamento, senão o cabelo vai ficar desse jeito, assim, né? Sim. Então, a mesma coisa brow lamination. Então, todos os dias, tu hidrata os fios, aí aquilo ajuda a estimular o crescimento, ajuda a nutrir os fios, penteia do jeito que tu quer e pronto. Eu tenho uma coisa que é engraçada, que eu falo para as minhas clientes, a minha brow lamination é diferente. Eu faço brow lamination de patricinha, né? Ela é assim, mas ela é bonitinha. Ela não é aquela coisa assim selvagem, não, é patricinha. E é muito legal. Mas é interessante você citar isso, porque às vezes o que o cliente precisa entender é isso. Como que ele se enxerga? Porque foi muito legal, eu fiz a minha apresentação, gostei. O negócio foi o pós, né? O pós ali, que você não sabe bem cuidar, mas se existe essa orientação, acho que ajuda muito. Hoje, graças a Deus. Dentro dos procedimentos do mercado, tem algum que você olha e fala assim, cara, isso daí eu não vou fazer? Tem o delineador. Apesar que hoje, né, hoje a técnica tá bonita, né, tá aquele esfumado, tá traço fininho, delicado, mas as intercorrências que dá são muito grandes, né, sabe, é uma roleta russa, conta com a sorte. Então, lá atrás, quando eu iniciei, no curso tinha um pacote, né? Fazia todos os procedimentos. E eu digo, olha, eu não vou desde o início, eu não vou trabalhar com delineado. Então, mas eu tive que pagar por aquele, né? Eu olhei e tal, mas nunca fiz. Então, esse é um dos que eu não faço. E hoje em dia, a micropigmentação de sobrancelhas, né? Eu só refaço as clientes que já têm. Por exemplo, agorinha mesmo, né? Eu tenho uma cliente de muitos anos, que eu faço a micro dela, eu já tentei de tudo. Vou apagar. Não. Então, assim, clientes que já tem, que tá bonita, que tem ali, eu vejo, tem a minha assinatura, né? Não é uma coisa que eu fiz, que veio de uma outra profissional, fui eu que fiz. Tá legal, tá bonito. Ela gosta, ela se sente bem, ela se encontra né, dentro daquilo, então eu faço. Mas pessoas de fora eu não faço mais micro de sobrancelha. Porque eu
sei o que que é. Uhum. E como a gente falou, daí vem de encontro aquilo que a gente falou até mesmo sobre o teu trabalho, Sim. né? Já fica contra os meus princípios, né? Uhum. É algo que eu não gosto, que eu olho e não sei ver beleza Uhum. na micro, né? Uhum. Então, e hoje por isso que o Fiber Brawl, né, tomou bastante conta e deixa meu coração bem feliz. E eu fico muito feliz fazendo aquilo. Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, que Muito demais. legal. E é muito, muito prazeroso, realmente, né? Quando você bom encontra uma demais. técnica que conversa com aquilo que a gente bom é, com demais. aquilo que a gente Bom acredita. demais, bom demais. Muito bom. A gente falou bastante sobre a questão da remoção, mas eu queria que você pudesse esclarecer outras coisas. Porque a gente falou sobre remoção, que também é cuidado. Porque é como se fosse um processo de cura ali que a pessoa tá vivendo, né? Em que momento que remover um procedimento antigo é mais importante do que fazer um novo? Porque tem muita gente que às vezes olha, que nem a gente tá falando sobre a tatuagem, e pensa assim, não vou remover, vou fazer uma nova aqui em cima e é isso. Vamos tentar apagar essa história, desenhando outra história aqui em cima. Hoje mesmo eu tava atendendo uma cliente e ela tava com uma blusa aberta aqui atrás. E eu nunca tinha visto que ela tinha uma tatuagem, uns passarinhos, assim, bem bonitinha, um traço fininho, uma graça. Eu disse, nossa, eu nunca tinha visto a tua tatuagem. Ela assim, nem eu lembro que tem a tatuagem, porque ela não vê, né? Ela disse o que eu tenho no pé, mas no pé, ok, eu vejo, mas aqui atrás eu não vejo. Daí ela assim, esses dias eu até pensei, vou falar com a Paty pra apagar, mas não faz sentido, porque ela não me incomoda. Quando eu ponho uma roupa, um vestido e tal. Aí eu falei, se não incomoda, não tem por que apagar, né? Daí ela disse, mas hoje eu não faria. Ela disse, hoje eu não faria, né? Mas é incrível sobre tatuagem, gente. O que eu vou falar, se tiver gente jovem aqui me escutando, vai achar que a gente é doido, né? Mas os nossos pais sempre falam sobre as tatuagens. Não faz, você vai se arrepender, não faz, você vai se arrepender. Mas na época, você não tá pensando nisso, não. Eu também fiz as minhas aos 18 anos e achei que eu nunca ia me arrepender. Mas se perguntassem pra mim, hoje, você faria? Não faria. Não faria. Porque tem coisas que tem a ver também com aquela questão de você dizer que você é independente, que você faz o que você quiser da sua vida. Agora eu sou adulto. Agora eu sou adulto. E tá tudo bem, você realmente faz o que você quiser da sua vida. Mas tem coisas que aquela vida que você vive aos 18 anos vai passar muito rápido. E que depois, quando você descobrir quem realmente você é, que não é aos 18... Não é. Às vezes... Às vezes é aos 30, às vezes é aos 40, gente. Tem gente que demora muito pra se encontrar nesse processo. Só que quando se encontra, percebe que aquilo não faz mais sentido, já não tem mais valor. Que a gente vive... Durante a vida, a gente vive várias mortes em vida, né? Então eu creio que quando se fala de procedimentos, seja qual for, né? A gente tá falando de tatu, e eu vou falar, gente, eu amo tatuagem, tá? Eu tenho tatuagem, eu tô removendo essa, porque ela ficou feia, traço largo. Eu tenho uma pequena, eu sou tatuada, mas assim, discretamente. Sim. E tem uma na panturrilha que tem a ver com a corrida, né? Que eu sou corredora. Mas eu amo tatuagem, eu acho lindo tatuagem. Eu tenho várias clientes, várias amigas, mas assim, é aquela história, tem procedimentos que a gente faz que são irreversíveis, né? Ou, né, se não são irreversíveis, são difíceis, né? Então depende, a gente tem casos aí, né? Aquelas pessoas que se tatuam todo o rosto, e depois... sim. Teve vários casos aí bem famosos que tem que fazer anestesia geral para tirar, enfim, olha só, né? Não, e é doloroso também, né? Acaba sendo um processo realmente doloroso. Você falou um pouquinho sobre a pigmentação ali, que hoje você já nem faz mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os mitos, né? Existe algum mito que você escuta praticamente todos os dias sobre micropigmentação? Ou tem algo sobre micropigmentação que ninguém conta? Que as pessoas que vendem esse serviço falam assim, isso aqui é uma real, mas eu não conto porque senão estraga a minha venda. Não tem. A micropigmentação, hoje em dia, ela está muito tecnológica, né? Os pigmentos, eles estão muito tecnológicos. Os nacionais, a gente tem uma gama enorme de pigmentos, assim, extraordinários. Muita tecnologia. Antigamente, né? Quando eu comecei, eu usava pigmento do branco babiche, que vinha da Sérvia. Era um rio de dinheiro, assim, um negocinho desse tamanho.
E aquele a gente tinha certeza que não degradava para azul, Aham. porque lá nos tempos primórdios, quando começaram a fazer a micro, usava de tatuagem, Sim. sabe? Um marrom de tatuagem que tem um fundo azul e daqui a pouco ficava, sabe? Aquela Aham, coisa. azulado ou esverdeado, Exato, dependendo exatamente. do... Porque toda a química ali, a tinta, ela é uma alquimia, né? Então, trabalha colorimetria, então ali vai todas as cores para fazer um marrom claro, um marrom escuro, de lábio, um vermelho, um alaranjado, um rosa. Então, existe uma composição. Então, lá atrás, quando começou no Brasil trabalhar com tinta para micropigmentação, deu bastante alguns certos, outros não muito. Mas hoje não, hoje é bem legal. Então, assim, mesmo as tintas mais em conta, elas também têm bastante tecnologia, é muito legal. Então, eu digo, é para todo bolso, sabe? Todo tipo de público, todo bolso. E hoje, a micropigmentação, para quem faz a técnica corretamente, né? Ela é para durar 1 ano. Olha só. Não é mais permanente. Não é mais permanente, ela é semi-permanente, né? Então, é na camada superficial. Tu imagina uma folha de papel? A espessura de uma folha de papel. Sim. É isso. É isso que a gente deposita a tinta. Então, e a tinta, com toda essa tecnologia que tem hoje, ela também é feita para ela ir degradando a cor e sumindo. E claro, fica ali uma sombrinha. Então, não tem hoje um mito. Antigamente a gente tinha bastante, será que é tinta de tatuagem? Será que então o pessoal misturava? Sim, mas hoje não. Hoje tá muito legal. E falando de profissionais, a gente falou muito sobre esses profissionais que fizeram cursinho de internet ali em 2020 e de repente se tornaram especialistas, né? Sim. Micropigmentadores agora. Posso sair micropigmentando todo mundo. Mas como que a gente descobre se esse profissional é realmente bom, se ele sabe o que ele tá fazendo? Existem algumas perguntas que a gente pode chegar lá e fazer para esse profissional? Ou como que a gente investiga e realmente fala assim, não, eu posso entregar aqui o meu rosto nas mãos dessa pessoa que eu vou sair daqui realmente mais bonita, mais natural e não sem me reconhecer? Olha, hoje em dia tem pessoas que têm uma narrativa muito boa, né? São vendedores natos. Então, a gente vendo por esse lado é um pouco difícil. Mas eu acho que ainda segue aquela coisa do boca a boca, indicação. Que é igual eu vou contratar um pedreiro. Tu não vai na rede social e olhar, não. Tu vai procurar alguém que te indique ele, né? Um profissional, um médico, enfim. Ainda o boca a boca tem... Essa eu acho que é uma boa alternativa e segura, né? Eu olhei para tua sobrancelha, nossa, gostei. Quem fez? Né? Aí tu depois, hoje, tu vai na rede social, vai no Google, né? Faz as pesquisas, como que é a avaliação, o que as pessoas falam, quanto tempo ela está no mercado, deixa eu olhar aqui o trabalho dela, um antes e depois, se tem algum pós-cicatrizado, essas coisas, né? Eu acho que a pesquisa básica, a mais segura ainda, é essa, né? Não só um rosto bonito, um feed, né? Lindo. É não, verdade. Eu acho que quando se trata de mão de obra, seja qual for, ainda eu acho que é o boca a boca e a indicação. Dentro dos procedimentos que você faz, existe algum atendimento que marcou a sua carreira, assim, que fez perceber que o seu trabalho ia muito além da estética? Já atendi cliente em remissão de câncer, né, que teve alopecia, né, na sobrancelha. A gente não fiz a micro, fiz uma reconstrução, deu certo, né, um processo, né, claro. Ali a gente caminhou juntas, deu super certo, até hoje ela tá com a sobrancelha linda. Teve casos de remoção, são os casos que mais me tocam, assim. Agora mesmo, há um mês, talvez, atrás, 2 casos que eu comecei com elas em 2022. Então, até tá lá no meu Instagram o caso delas. Vieram com a sobrancelha dessa cor. Dessa cor, preta. E era tipo, sabe aquela fita isolante preta? Nossa. Parecia da grossura, enfim. Parece que... Mulheres lindas, jovens também, sabe? E tinha uma dor, né? Uma delas até
passou por processo de separação, não que a sobrancelha causou tudo isso, mas sabe, uma Sim. música inteira tocando. Uhum. Aí chega, combina em alguma coisa, aí o que é, o que não é e tal, chega pra mim com aquela dor. Então, essa em especial, ficamos 12 sessões, foram 12 sessões para chegar num resultado satisfatório, que ela pudesse viver, né? Uhum. Depois ela passou um período sem vir, assim, sumiu, né, na vida. Passou um período, depois ela voltou, a gente fez, aí eu já estava trabalhando com laser, fez sessões de laser, melhorou mais ainda, só que não tinha mais pelo. E aí ela sumiu de novo. Aí o ano passado ela fez um transplante de sobrancelha, e agora, eu não sabia, né? E ela veio agora esses dias, queria fazer uma brow lamination, tal, vamos marcar, tal. Daí ela veio, aí ela contou, mas olha aqui, minha sobrancelha, Aquele negócio, né? Transplantou, Sim. E aí o pelo, você nunca sabe como que ele vai vir, Sim. né? E aí, só que o dela, ela teve muitas falhas. Digamos, de 100% das duas sobrancelhas, ela tá com uns 60% de pelos, né? Que cresceram ali. E não tem o que fazer, né? Não vingou ali, como diz, né? Não cresceu os pelinhos. E aí, a gente fez uma brow e eu falei sobre a Fiber Brow, né? Que é a inserção dos fios. E ela veio depois, a gente fez. E aí eu falei, nossa, né? Eu falei, depois de 4 anos, hoje eu iniciei o teu processo. A gente fez várias coisas, tu passou por vários momentos e terminou comigo. E a gente finalizou, né, essa história, né, daquela sobrancelha de uma forma muito linda, muito natural, que é o que eu sempre falo. Nossa, gente. Aí, nessa hora, assim, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo o que é certo. Então, existiu uma história, né? Aí tem outras também, mas ela é o início, o meio e o fim. Então, isso é satisfatório. E é aquela história quando a gente fala que tem um propósito mesmo. E é isso. E ela fala, Paty, eu me sinto, assim, tão feliz. E ela fala, ai, fala na Paty, mãe. Aí as indicações, né? Muito bom. Essas são as melhores vendas, né? Melhores. Venda por indicação, ela já vem feita, né? Porque a pessoa já te vendeu. Claro que hoje, na era da internet, não dá pra gente viver só de indicação, porque tem muita gente ruim na internet que tá vendendo como se fosse muito boa e a pessoa acaba caindo nesse lado. Então, o que eu falo hoje pros meus clientes, quando eles não se posicionam na rede social, que toda vez que você deixa de falar ou comunicar aquilo que você faz e aquilo que você vende, você tá deixando alguém cair em mãos erradas. É verdade. Porque tem péssimos profissionais no mercado que estão vendendo muito porque estão comunicando muito bem, porque tem uma narrativa muito boa lá na rede social. E isso acaba interferindo. Eu falo assim, ó, se você tem certeza que o seu trabalho, que o seu produto, que o seu serviço é uma benção, faça a bênção chegar antes que essa pessoa caia numa cilada e compre gato por lebre. Porque ela vai achar que ela tá fazendo o que é correto. Quando vê, né, ela já perdeu a sua identidade, a sua essência nas mãos de um profissional errado. Quem trabalha com beleza tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Que eu vejo que tá se perdendo também. Ele acha que é só ir lá e fazer um procedimento. É igual eu vejo quantas clínicas de estética, modelo franquia, estão se abrindo, onde a pessoa é só um número ali. E quando a gente tá falando de autoestima, não dá pra pessoa ser só um número, né? Não. Eu costumo falar assim, ó, o que tu vende, tu compraria, né? O que eu faço, eu gostaria de fazer em mim, sim. Então tá. Então, eu acho que esse é um grande divisor de águas, assim. Então, tá, peraí, deixa eu pensar. O que eu vendo, né? E assim, quando a gente trabalha com pessoas, né? E tudo que se faz envolve pessoas, seres humanos, é de alma para alma também, né? Então, ali, elas deitam na minha maca e muitas falam, Paty, isso aqui, eu sei que não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque eu trabalho de forma muito personalizada, eu não gosto, nunca fui de trabalhar com a minha agenda cheia, sabe? Eu sempre, assim, tempo de qualidade com cada uma delas.
Cada uma daquelas mulheres que vem existe porque é o momento delas, é um momento de acolhimento. Então sempre tem aquela coisa do cafezinho, coisa de mulher, né? O cafezinho, a conversa, sempre tem o assunto, né? Que, lembra tal coisa, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que eu vi passar final de terceirão, final de faculdade, Uau! sabe? Aí depois casamento, já tá grávida. Então, assim, é muito legal, né? Então, trajeto, né? Que daí tu olha assim, poxa vida, é muito bom. Como é bom, né? Fazer parte de todos esses momentos da vida das pessoas. O ano passado eu passei por um momento assim que eu tava desanimada. Eu disse assim, acho que deu. Acho que deu. E aí depois assim, as pessoas começaram a me procurar. Digo, não, gente, eu não posso. Capaz, tu vai parar de trabalhar com isso. Eu disse, não, sabe aquela coisa assim? Mas é onde a gente falou no início desse meu novo momento, uma nova Patrícia. Não que a outra não exista, mas é um posicionamento diferente. E que vem junto não só eu, mas a marca, né? Então, e hoje eu tô muito feliz com todo o movimento que vem acontecendo. Muito bom, ó. Entrando nesse assunto, eu queria que você pudesse compartilhar que além da nova identidade, né, da P&B, que tá muito linda, por sinal, qual foi a principal mudança na mentalidade? Porque para existir a mudança externa, tem também uma mudança muito interna, né? E se você consegue perceber isso e mensurar, o que mudou na mentalidade da Patrícia para que agora ela reverbere na marca, no espaço físico, nas cores, né? Se você consegue entender que é um reencontro consigo mesmo, o que você descobriu em você mesma nesse período aí entre quase desistir e simplesmente olhar e falar assim, não é de desistir que eu preciso, eu só preciso recomeçar com essa minha nova versão. Eu passei por um processo de separação, né? E como todas as pessoas que existe uma nova vida, né? E aí tem um período que a gente, tipo, opa, deixa eu ver, quem que eu sou, né? O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Não, gostar de fazer eu tinha muito claro, né? E do que eu gosto de fazer. Mas o que eu gosto de realmente, que me dá prazer, né? Então, a partir disso, eu fui me recolocando, me reposicionando, vendo onde que eu tinha, né? Quais eram os meus lugares, onde eu deveria ocupar, onde eu não deveria mais ocupar. E eu nunca parei de trabalhar, né? Desde os meus 14 anos de idade, só que todos os trabalhos, né? Eu sempre trabalhei com mulheres, sempre trabalhei na área de moda, né? Sempre de beleza, moda e, né, estética. E todos os meus trabalhos sempre foi com algum tipo de propósito, né? Então, sempre tiveram um propósito. E aí eu pensava, mas quem que eu sou exatamente, né? A Patrícia, eu gosto de criação, eu sou muito criativa, comunicativa, eu gosto de conhecer pessoas, gosto de conversar, gosto de ouvir histórias, contar as minhas histórias, né? Inspirar as pessoas, né? Com tudo que eu faço. Então, eu comecei a sentir essa coisa de o que eu preciso, né, mudar. Então, passei por um processo de renascimento, né, um renascimento de ser, né, um renascimento de ser. E aí foi onde eu comecei a estruturar isso dentro de mim e olhando, tipo, tá, mas agora eu preciso, e o meu trabalho? Porque o trabalho é algo que é importante demais, com certeza, na vida da gente. E não tem a ver só com dinheiro, né? O dinheiro é consequência. Dinheiro é energia, né? Dinheiro é uma energia que tu manipula. Então, o trabalho, eu falo, numa pirâmide, o trabalho vem em primeiro lugar para mim, mas é um trabalho de prazer, tudo que eu faço, eu coloco amor e prazer. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a me reconhecer, esse renascimento, né? Poxa vida, né? Eu poder ser de verdade eu, e poder falar e não só falar como viver, né? Eu comecei a sentir
essa coisa de, não, mas eu preciso reposicionar minha marca também. É uma nova fase minha e eu preciso ter uma nova narrativa mesmo, né? Uhum. Então, e foi a partir disso, foi nesse sentido, né? É que, na verdade, eu acho que todas nós mulheres, a gente se esquece um pouco no nosso processo de maturidade, sendo mãe, Sim. sendo esposa, né? Quantas vezes, às vezes, a gente deixa de lado o que a gente quer para agradar aqueles que estão debaixo do nosso amor e cuidado, Sim. que também não deixa de fazer parte de quem a gente é, né? Mulher foi um ser criado para gerar, né? Para gerar essa vida, para gerar essa alegria do lar, só que por muitas vezes a gente acaba se anulando para poder manter essa harmonia. A que custo, às vezes, né? Sim. E às vezes o custo é caro, porque a gente vai se esquecendo nesse processo e colocando pessoas como prioridade, quando Sim. no fim a prioridade sempre vai ser nós mesmos, né? Aquelas histórias do avião, quando você entra para um voo e a aeromoça vira e fala que se acontecer qualquer coisa, máscaras de oxigênio cairão, né, na sua frente. E antes de você ajudar alguém, você precisa colocar a sua própria máscara. Eu acho que quando a gente é mãe e esposa, a gente esquece um pouco disso. Com certeza. E são todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres. E é muito importante a gente se conhecer mesmo, saber aquilo que verdadeiramente é nosso e aquilo que a gente carregou do outro nesse percurso, né? Eu sou casada há 19 anos, eu falo que eu fui abençoada por Deus, realmente vivo um relacionamento muito saudável, que me faz muito feliz, vou renovar meus votos esse ano, vou casar de novo com o mesmo marido. Mas nesse processo todo de 19 anos de relacionamento, nunca foi só mar de rosas. Teve um momento em que, sim, eu me anulei pra poder fazer as coisas acontecer. Sou mãe de 2, né? Um de 18, um de 15. Então, teve momentos que eu tive que deixar a Renata de lado pra poder focar na construção dessa família. Só que também teve momentos de eu ter que deixar a família e falar assim, agora eu preciso me cuidar, porque eu sei que eu faço parte desse alicerce aqui. Se eu não estiver bem, vai ruir isso aqui, vai desmoronar. Eu acho que são ciclos, são fases, né? Só que é bem isso como tu falou. A gente não pode, em hipótese alguma, esquecer, né? Esquecer, porque somos únicos, somos seres humanos e a gente precisa estar presente, óbvio, trabalhar na construção, ser o alicerce da família, porque a mulher tem muito disso, né? Tem. Mas ela não pode se esquecer, né? Não. Porque o caminho de volta, às vezes, é muito difícil. Eu nunca fui essa mulher que me esqueci. Sabe? Apesar de, depois quando tu vive um relacionamento, passa uma vida casada, né? E daí tu fica, opa, deixa eu me encontrar aqui. Nem sei mais como que funciona. Deixa eu me achar aqui nesse mundão, né? Porque é diferente, né? São mundos bem diferentes, mas não é nada difícil, é só, ainda mais depois, quando a gente já é uma mulher madura, já tem os filhos adultos, crescido, é diferente. Então, mas eu sempre falo para as minhas clientes, né, quando as mais jovens, olha, não deixa de se olhar, não deixa de cuidar de ti, não leva tudo no automático mesmo, porque na vida são ciclos, né, nada é para sempre, não, né, então os filhos crescem, né? São as fases e às vezes tem mulheres que elas se perdem muito nessa coisa de dedicação e depois elas tem mulheres que vivem vazio, uma vida, né, tão grande só de ser mãe que o dia que os filhos casam e vão embora elas adoecem. Exatamente. Porque ela não sabe viver uma vida diferente do que é de mãe. E antes de ser mãe, você é mulher. Você é pessoa, você é um indivíduo único ainda, né? Que tem vontades que são só suas, que tem desejos que são só seus. E quando você vive só a vida de mãe, quando esse seu papel acaba, porque acaba, gente. Acaba. Eu tô com os meus 2 filhos adultos, já não estão mais comigo. Um já é casado. E eles estão lá, seguindo a vida deles, né? E uma fase da vida que a gente é mãe, que a gente é indispensável, depois você se torna totalmente indispensável, porque outras pessoas tomam o teu lugar nessa relação. Sim. E a gente tem que estar preparada para isso, né? Pra tudo tem que estar preparada. Por isso que o importante é tu realmente não se perder, não se perde de si própria, né? Porque chega um momento que
quando tu te olha assim, opa, e agora? Onde que eu ocupo aqui? Cadê meu lugar, né? É verdade. Então, é isso aí. Você fala bastante sobre naturalidade. Como que encontra esse equilíbrio entre realçar a beleza e preservar a identidade das pessoas, para que elas não se percam, né? E ficar todo mundo igual. A naturalidade, quando eu falo de naturalidade trazendo pro meu trabalho, é justamente isso, né? Um exemplo, eu amo trabalhar com micropigmentação labial. Mas a minha micropigmentação, quem faz a micro, né, vem pela sincronicidade, né? Porque as pessoas vêm, tipo, porque por afinidade alguém gostou da tua micro e vão lá e dizem, gostei, porque não tem nada de artificial. Eu trago um lábio saudável, uma cor bonita, mas é o teu lábio. Não faço aquela coisa do contorno, não. É de uma forma muito translúcida. E tu olha assim, nossa, que diferente, que cor linda do teu lábio. O que tu faz? É natural? Não, tem micro. Nossa, nem parece, não mostra. É dessa forma que eu trabalho. Então, assim, eu não tiro o que é teu. Eu não vou redesenhar o teu lábio, né? Então, assim, eu faço um contorno que é imperceptível, só eu consigo ver, que é para delimitar aqui, para ter um acabamento. Mas ninguém vai notar, assim, aquela coisa robusta. Não. A mesma coisa, na época que eu fazia a sobrancelha, sempre foi translúcida, suave, para não durar mesmo. Aí tinha muita gente, nossa, mas eu não gosto de fazer sobrancelha porque não dura nada. Essa é a ideia. Hoje as pessoas entendem, graças a Deus, que não durava, né? Todo ano tem que vir, Paty. É isso aí. Então, essa coisa, né, de trabalhar com a naturalidade, não tirar as características da pessoa, né? Voltando para o meu trabalho, inclusive nesse procedimento do Fiberbrow, a gente coloca ali, faz a inserção dos pelinhos, mas existe sempre, é difícil a pessoa que não tem nada, né? Sempre tem ali, tipo, uns pelinhos. Eu sigo um padrão, sem mostrar assim, não, vou fazer uma sobrancelha bem. Não, vou seguir o teu padrão, não tem nada. Eu faço um projeto, né? Faço um projeto da sobrancelha para ela, mostro para ela antes como fica e depois ela aprovando e a gente faz. Mas se tu olhar o projeto, assim, ela tá preenchida, mas não mudou. Não mudou nem a espessura. Então, ela tá ali, é dentro do que é o teu natural. Eu me lembro de uma época em que as sobrancelhas com curvatura que eram, meu Deus, né? Agora é a moda, todo mundo quer curvar a sobrancelha e quer ficar com aquela curvatura de mulher malvada, né? De olhar marcante e tudo isso. E você acredita que os filtros dos padrões das redes sociais, principalmente, foi o que aumentou essa pressão estética? Eu acho. E o que você faz para conseguir orientar, né, quem vive nesse tipo de comparação, que chega lá e às vezes já traz no telefone celular aqui, fala assim, eu queria uma sobrancelha igual essa aqui. E aí, como que você consegue orientar ou trazer a pessoa para a realidade? Ou quando você vê que não tem mais jeito, você faz ou não faz? Olha, aconteceu uma única vez, uma cliente que ela disse, não, mas eu não quero assim. Foi uma micropigmentação labial. Ela queria um vermelho sangue, aquele vermelho muito vermelho, né? Eu falei assim, não, aí eu, né? Eu tenho visagismo, né? Então a gente estuda para quê, né? Para orientar a pessoa, mostrar, olha, essa tonalidade aqui fica legal para você e tal. Faz o desenho, mostra mais ou menos ali como que fica. É igual. Dentro dali do projeto, né, do lábio, ou na época da sobrancelha, que quando fazia micro. Então, assim, essa em especial, ela disse, não, mas eu quero vermelho, não, mas eu não trabalho desse jeito. Então, assim, eu vou fazer algo em ti e não vai gostar, depois tu vai se arrepender dela, assim, então me desculpa, mas eu não vou assim, não, eu te respeito, beleza, né? É que daí iria contra o que eu faço. Mas, tirando isso, normalmente as pessoas, elas vêm porque já sabe a forma que eu trabalho. E também, quando eu faço, vamos supor, o Fiberbrow, vou fazer o desenho, ou antes, a micropigmentação. Eu faço um desenho muito sutil, muito delicado, dentro da naturalidade, do que já existe ali, o formato do rosto dela,
tem pessoas que têm, a maioria, nós todos somos assimétricos, Sim, né? Então, nada diferente do tenta, outro. de forma muito sutil, corrigir um pouco a simetria. Então, corrigindo a simetria, faz um projeto da sobrancelha e mostra, olha, explica como que era, como que vai ficar, esse ponto aqui é mais crítico, esse aqui, tal, pronto. Normalmente, ai, nossa, mas eu queria uma sobrancelha, uma vez, eu queria aquela sobrancelha da Ana Hickman. Assim, muito curvada, lá em cima. Lá em cima, digo, olha, aquela curvatura, primeiro, já é o perfil dela, dela. Segundo, tem pontos de botox que levantam, ou fios que suspendem, então não é exatamente assim. E o teu formato de rosto é totalmente diferente. Daí eu pego, eu falo, né? Olha, imagina a tua sobrancelha aqui, né? Então, as pessoas, é leigo, né, no assunto, acha que dá para fazer um copia e cola, mas não é assim. Então é tranquilo. Normalmente comigo eu não tenho grandes problemas com isso, não. Elas entendem e gostam, né? Vamos falar de empreendedorismo, porque existem os seus desafios de empreender na área da beleza, né? Porque uma coisa é você entender que é o teu propósito de vida, que você ajuda as mulheres a recuperar a sua autoestima, é um processo de cura. Quando elas deitam lá na sua maca, né? Não é só para um procedimento, mas elas saem de lá diferentes, mais leves, mas a gente precisa também que isso seja rentável, que sobre dinheiro na última linha da planilha. Como que você lidou com essa área, né? Como empreender na área da beleza, como tornar isso de forma rentável, porque eu conheço muitas mulheres que estão aí lutando para poder crescer e evoluir na área da beleza, mas a hora que vai para parte de se tornar essa empreendedora, de entender o modelo de negócio, como que eu torno isso aqui recorrente, como que eu faço para esse cliente voltar, às vezes está sofrendo e não sabe o que fazer. Como que foi para você esse processo? Você já tinha estudado sobre empreendedorismo antes? Você já sabia como fazer fluxo de caixa, gerenciar esses recebimentos? Como que foi para você essa parte, né, do negócio? Eu digo que sempre ainda é desafiador, né? Porque existem outros fatores, né, externos, né, que influenciam diretamente, não em todos os setores, né, do comércio. Mas eu acho, né, que o que mantém um negócio tratando-se agora na área da beleza, que é bem desafiador, porque tem muito, mas só que hoje tudo tem muito, né? É realmente o conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito, tô sempre buscando novas técnicas, me atualizando. Essa semana mesmo eu fiz uma mentoria de laser de baixa, que é o fotobiomodulação, é uma coisa muito também bacana, associado ao que eu já tenho, potencializa todos os resultados, abre também um leque maior de serviços. O próprio laser também de remoção, a máquina, ela também ali disponibiliza algumas outras funções que dá para trazer. Então, assim, tu vai agregando algumas coisas, né? Então, é dessa forma que vai cada vez mantendo os clientes, trazendo os clientes recorrentes, né? E serviços que sejam recorrentes, né? Por isso que uma das coisas, exemplo, antigamente, quando começaram a fazer as micropigmentações de lábios, tem cliente hoje até que elas falam, Deus me livre, eu não faço nunca mais. Por quê? Tatuava a língua quase. Tatuava a gengiva, né? Sim. Porque era horas, 3, 4, 5 horas micropigmentando, a boca ficava desse tamanho. Então, era muitas camadas de pigmento interna. Não sai nunca mais, né? Sim. Desgasta, fica aquela coisa assim. A micro de sobrancelha, mesma coisa. Hoje, não. Então, acaba que sendo serviços recorrentes, né? A micro dura pouco, o cliente vem de ano a ano. Sim. Ou quando ela se sente incomodada, 8 meses, 6 meses. A micro de lábio, mesma coisa, 6 meses, 8 meses, né? Então, mudou as técnicas. E outros serviços, como a gente falou, Fiber Brow, é mês a mês, 45 dias, depende da necessidade. Aí tu trabalha assim, por exemplo, a cliente vira uma cliente,
o valor é X no início, depois tem um valor, Uhum. traz uma cliente, Ganha alguma alguma coisa. Então, Uhum. sempre cada tempos em tempos tu tem que ir Uhum. dançando a música, né? Isso é empreender, né? Isso é Criar um empreender. cartão fidelidade, uma forma de Isso. fidelizar o cliente, porque você pode ser o melhor do seu segmento. Se você não conseguir trazer isso para a realidade do seu negócio, de pensar como que eu retenho o cliente, porque é mais fácil vender para quem já comprou de você do que vender para uma pessoa nova. Isso sim. daí já é muito claro. Se você não entendeu ainda, isso, começa a cuidar dos seus, tá? Porque tem muito dinheiro que você tá deixando na mesa aí por às vezes não fazer um trabalho mais efetivo de entender o que seu cliente precisa. Porque às vezes num atendimento, numa conversa, você já começa a identificar o que ele vai precisar para daqui 2 meses, 3 meses. Só que você tem que ter escutativa. Com certeza. Você tem que prestar muita atenção no cliente, colocar ele no centro da solução. Tentar trazer não oferecer somente um produto para o cliente, tu ter outros produtos que tu possa oferecer para aquele mesmo cliente. Então, ao invés de, por exemplo, eu tenho a minha máquina de laser, ela trabalha com tem outros protocolos. Remoção de pintinhas do sol, né, aquelas escurinhas do envelhecimento, um peeling, um black peel. Né, trabalha a questão de oleosidade, acne e tal. Então, tu consegue, então já faz uma micro, olha só, a tua pele tá assim, sabe? Tem um black peel, tal, enfim. Então, tu tem que tentar trazer produtos que atraem, né, o cliente ali para dentro do teu espaço, que tu consiga. E no caso, eu trabalho sozinha, hoje tem mais uma pessoa que está lá trabalhando comigo. Então, também agrega, né, outros clientes, vai buscar o serviço dela, que é a terapia capilar. Aí, o que tem mais aqui? Tem isso, tem aquilo, e vice-versa, né? Com certeza. Mas quando a gente trabalha, às vezes as meninas aí que trabalham sozinhas, agregar outras coisas, né? Agregar outro serviço, eu acho que esse é um dos pontos principais. E estudar, né? Com certeza. Estudar. Depois de 13 anos empreendendo, qual foi a lição mais difícil que você aprendeu e que você gostaria talvez de ter ouvido lá no começo da carreira? Né? Nesses 13 anos aí, o que você viveu que você falou assim, nossa, essa foi difícil de passar? Eu acho que essa é bem essa coisa de conquistar o cliente mesmo, fazer com o cliente, com que ele retorne. Esse é um desafio muito grande, até hoje né? Mas assim, claro que hoje, com a experiência que eu tenho, né, ela acaba se tornando um pouco melhor e com todos os produtos que eu tenho também, né, é difícil alguém ir e não voltar, muito difícil, né, mas assim, essa questão de conquistar o cliente e fazer com que ele volte é um dos desafios maiores. Muito bom. E pra gente aí caminhando, né, aí pro final, já tô aqui papeando um tempão, já entendi tudo sobre os procedimentos, tô bem curiosa, inclusive, pra poder saber mais sobre isso. Eu queria que você pudesse deixar um conselho mesmo, assim, né, qual conselho que você daria pra alguém que tá começando uma nova fase da vida? Porque muitas mulheres que vão nos ouvir, ou elas estão passando por esse período mesmo de já transformação, ou elas estão naquela fase anterior à transformação, que é a fase do desconforto. Porque tudo começa com desconforto, né? Você tem que estar passando por um momento desconfortável pra você olhar e falar assim, isso aqui não tá legal não, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Eu acho que quando a gente tá no conforto, tem alguma coisa tá errada. Quando tá tudo dando muito certo, quando tá muito ali, né? Alguma coisa está errado, tá na hora de trocar de mesa, né? O conselho que eu dou para as mulheres, principalmente porque aquelas que estão começando, é investir nelas, investir principalmente no conhecimento. A gente acha que fez um curso, já sabe tudo, né? Tem muita. É que a gente entende, porque curso é investimento, não é gasto, né? E às vezes a pessoa tá ali no início, é difícil, mas sabe aquela coisa de fazer uma reserva para poder justamente investir, né, no conhecimento. O conhecimento, se tomou decisão, gosto dessa área, então eu tenho que investir no conhecimento. Ele é desafiador, mas ele depois vai te trazer todos os benefícios. Aos meus 53 anos, eu não paro de estudar até hoje, é muito estudo. Claro,
eu gosto, né? Mas, assim, é o que diferencia de tudo, dos demais, né? Porque não para no tempo, né? Como eu te falei, tem evolução das tintas, evolução das máquinas, evolução das técnicas, evolução da moda. Então, se a gente não parar para acompanhar, não tem como. Então, eu acho que o investimento maior é no conhecimento. Demais. Eu sei que todos nós busca descobrir aquilo que a gente tem de diferencial. E a gente conversando aqui, eu já vi que a tua técnica é um diferencial, você tá sendo bem pioneira aqui. Mas eu sei que além do que é diferencial, tem aquilo que torna a Patrícia única. E eu queria que você pudesse me dizer, na tua visão, que é muito difícil responder essa pergunta, mas o que você vê, assim, ó, que torna lá o teu espaço, o teu atendimento único? Engraçado, ontem eu fiz um vídeo do café ali e tal, né? Eu tenho um espaço bem bonitinho, assim, fiz um videozinho, ai, que gostoso que tá aqui, umas flores naturais, assim. Daí eu botei uma caixinha de pergunta e eu coloquei o que tu recebe, né? Quando tu vem aqui no estúdio, o que mais te chama atenção? E, inclusive, eu repostei as respostas, né? Eu vou responder o que eu recebi, né? Vários escritos: acolhimento, inspiração, conforto, o teu abraço, Paty, o teu sorriso, o jeito que tu olha para mim, o que tu conversa. Mas, assim, de todas as respostas, a que repetiu mais foi acolhimento. Talvez a forma com que eu recebo e acolho as pessoas. Talvez esse seja o meu diferencial. Talvez seja aí que você é única. Porque é muito mais. O que eu posso perceber desse nosso bate-papo, tá, Paty? Dessa 1 hora aqui conversando contigo. Que nunca foi sobre estética. É sobre pessoas. É sobre pessoa. Você é uma apaixonada por gente. Eu sou. É de alma pra alma. É de alma pra alma. E é isso que hoje tá movendo você, né? Que você sabe que o seu serviço, ele tem o potencial de cura, mas no fim o seu chamado é curar essas pessoas também, que de certa forma foram feridas quando confiaram, né? Algo que para elas era importante para alguém que não deu a devida atenção. E hoje, quando a gente fala tanto dessa coisa de aceitação, né, validação, então, às vezes, as pessoas vêm, não importa a idade, elas vêm, às vezes, justamente com essa questão que não está, às vezes, se encontrando, né, em algum lugar, está faltando alguma coisa, deixa eu ver. Então, numa conversa, eu já consigo identificar isso, sabe? E aí eu digo assim, a beleza ela é atemporal, né? E a beleza, ela é única. Eu tenho a minha, tu tem a tua, cada um de nós tem. Não é somente física, né? Aí a gente falou aquela hora sobre magnetismo e tudo mais. Então, às vezes, basta uma conversa mostrar o quanto aquela pessoa é bonita realmente, né? Que ela tem os traços da beleza dela, né? Individual. E às vezes há um detalhe, uma coisinha, né? E ela já se sente pertencente ao ambiente de trabalho, na família, nos amigos, namorado, marido, não importa. É um detalhe. E às vezes nem é só tratando de externo, e sim de interno mesmo, né? É isso. Muito bom. Quem assistiu, gostou do que ouviu, né, se identificou contigo e quiser te encontrar, passa para nós aí os contatos, rede social, endereço, telefone, por onde que as pessoas te encontram para poder fazer um agendamento aí de uma avaliação, saber se você consegue ajudar. Claro. Bom, tem o meu arroba Patrícia S. Berto, e tenho agora o novo Instagram também, que a gente até mudou o nome, que tá patrícia.co, company de company. E tem meu WhatsApp, né? Que eu não sei se a gente deixa na tela. Pode depois deixar aqui, que a gente deixa na tela para vocês entrarem em contato direto. O meu espaço fica em São José, no Roçado, bairro Roçado, na rua João Grumiché, número 2217.
E a sala é 201, bem fácil, um lugar bem gostoso, bem aconchegante, acolhedor. Sempre tem um cafezinho lá. Muito E bom. quem quiser uma avaliação, é só entrar em contato tanto nas redes sociais como o WhatsApp, que a gente atende, agenda um horário, uma avaliação. Então, vamos lá. Se você é micropigmentada e tá insatisfeita, esse lugar é pra você. Se você tem aí uma tatuagem e quer remover, não encontrou alguém ainda que você se sinta seguro pra fazer esse procedimento, eu acredito que vale muito uma avaliação lá pra você poder também saber. Se você gosta de micropigmentação labial, gosta de estar sempre ali parecendo que tá de batom, né? Sem ter essa pressão de ter que passar batom todo dia de manhã, esse lugar também é pra você. E é claro, se você quer aí fazer algo revolucionário na sua sobrancelha, que vai trazer muita naturalidade, né? Demonstrando mais fios, que é uma sobrancelha bem preenchida e não quer ir partir para micropigmentação, acredito que esse lugar também é para você, então. E também quem quer aprender, né? Que eu ministro os cursos de tudo. Então, quem quiser aprender também. Então, se você é profissional da área, nunca ouviu falar dessa técnica nova e tá querendo aí trazer essa novidade também para seus clientes, porque, ó, cliente é movido a novidade, você sabe disso, né? Eles querem todo dia um lançamento novo. Então, se você também não quer ficar para trás e perdida nas técnicas, quer trazer esse algo novo aí para as tuas clientes, também chama a Patrícia, que ela vai ensinar. Quando ela falou, gente, aqui, que ela tem 53 anos, a minha vontade foi perguntar se ela dorme no formol, né? Porque essa mulher tão linda, assim, com essa cara super jovem, ela tem que compartilhar com a gente os segredos, né? Porque não é fácil envelhecer tão bela e parecendo tão jovem, porque eu daria uns 45 anos pra você, tá? 53 eu fiquei muito surpresa. 53 é até semana que vem. Vai pra frente, 54. Ah, mas tem uma mulher super saudável aí que gosta de corrida, né? Que pratica bastante esporte. Eu acho que não tem. É genética. Não sei. Eu acho que é autocuidado, sem loucura, né? Sem ingestada. É treino, comer comida de verdade, não é de dieta, é de comida mesmo. E eu acho que é ter amor pela vida, pelas pessoas, por si própria, né? E eu acho que esse é o segredo, não tem muita coisa. Eu acho que amar viver deixa a gente mais bonito mesmo. E levar a vida de forma leve, né? Não precisa, a vida já é difícil, né? Então, se a gente levar muito sem sorrir, eu falo que eu tenho uma eterna quinta série dentro de mim. Eu tenho uma eterna quinta série dentro de mim. Quem convive comigo sabe, né? Então, assim, eu gosto de música, eu sou movida à música. Acho que é um pouquinho de cada coisa, sabe? É isso. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. E você, né, que é da área da beleza, que gostou de ouvir um pouco da história da Patrícia, comenta aqui o que mais chamou a sua atenção. Se você trabalha com essas técnicas também, quiser deixar aqui, ó, o teu compartilhamento sobre elas. Se você, às vezes, já trabalhou com alguém que marcou a sua vida e que essa história te serviu de combustível para você continuar, também conta aqui pra gente. Se você tem desejo de vir contar a sua história, fala aqui embaixo com a gente, que a gente também vai dar um jeito de trazer você aqui. E é sempre uma alegria compartilhar histórias reais, de pessoas reais, empreendedores reais. Ninguém aqui tá te vendendo que ser empreendedor no Brasil é a coisa mais simples do mundo, porque não é, mas vale cada dia o esforço de empreender, porque a gente realmente transforma vidas. E se você é um empreendedor que transforma vidas, curte, compartilha aqui, ó, esse conteúdo que vai ajudar muitos outros empreendedores também a, quem sabe, não desistir, quem sabe encontrar na dificuldade que ela tá vivendo ânimo para se levantar e fazer de novo, porque a vida é um eterno recomeço, gente. Sempre é possível recomeçar. Se existe vida, tem tempo. Então não acha que tá tarde pra você. Às vezes você tem desejo de começar a trabalhar na área da estética e até o momento achou que não era pra você. Talvez seja assim. Entre em contato com a Patrícia, aprende com um profissional que já tem muitos anos de experiência, que talvez ele vai te encurtar esse caminho e você pode começar realmente a trabalhar com aquilo que você gosta. Com certeza. Né? Então é se descobrir também. Tem gente que tá tão infeliz e não sabe por onde começar.
E tem aquelas pessoas que têm o talento já, né, nato. Nossa, é muito bom. Eu sempre falo que é um caminho sem volta também. Empreender é um caminho sem volta. É um desafio, é uma montanha-russa, mas é um caminho sem volta, porque é bom, né? Não, depois que você empreende, você não quer mais, nunca mais voltar atrás, tá? Mesmo que tenha um dia que você tá rica, né, com muito dinheiro na conta, no outro dia você tem 10 centavos e pensa assim, como é que eu vou fazer pra me sobreviver mais um dia? Mas faz parte. Vai dar certo, tá? Acredita. No final, sempre dá certo. Sempre dá. Um beijo pra você que ficou aqui até o final. Se inscreve nesse canal, que a gente tá aqui sempre criando conteúdo de muito valor pra poder fazer você crescer e evoluir. Um beijo e até o nosso próximo episódio do Empreendecast. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada mesmo. Valeu, querida. Foi ótimo. Obrigada, que bom obrigada. te receber aqui.